Boa noite a todos. Eu tenho a opinião de que começamos hoje um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia, não apenas do Apocalipse e do Novo Testamento, porque é um capítulo que trata da história da igreja, maravilhosa e dramaticamente descrita numa linguagem que é típica, linguagem apocalíptica, descreve com minúcias o sofrimento e o triunfo da igreja, de um lado, e a derrocada, a destruição do poder das trevas. Não é a extinção do maligno. O maligno é um anjo, espírito puro, seus sequazes também, portanto, como tais, são imortais. Mas a destruição do seu império. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, se diz que o mundo jaz sob o poder do maligno. É uma afirmação tenebrosa, é uma afirmação assustadora. Quando Jesus é tentado pelo demônio, a terceira tentação tem da parte do demônio uma afirmação mais ou menos verdadeira, por causa do 1 João 5,19, mas também mentirosa, porque ele nunca cessa de mentir. Tudo isso me foi dado, será teu, se prostrado me adorares. Então nós temos até o fim dos tempos essa luta dramática entre Cristo Jesus e aqueles que lhe pertencem, cumprindo assim a profecia de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela, atentos, mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, ela por sua vez esmagará a tua cabeça. O capítulo 12 é o capítulo em que a mulher esmaga a cabeça da serpente. Quem são os protagonistas do capítulo 12? 3. A mulher que está grávida, o menino que está no seu ventre e que vai nascer, e o dragão. O dragão é o principal protagonista do poder das trevas no capítulo 12. No capítulo 13 é a sua cauda, a besta. Dragão, capítulo 12, besta, capítulo 13. Besta tem o número 666, olhem lá, no capítulo 13, versículo 18. O número da fera, o número da besta, é o número de um homem. Mas o dragão do capítulo 12 não é um homem. Dê uma olhada no versículo 9, capítulo 12, versículo 9. E já temos aqui identificado esse ser maldito, assombroso, pavoroso, que se impõe pela sua fúria, pela sua inteligência, atenção, pelo seu poder. Tudo isso vai estar descrito em diademas, chifres, cabeça, lugar da inteligência, o demônio é muito inteligente. Chifre, força, diadema, ele se apresenta como rei. E o número de cabeças, o número de chifres, tudo isso tem um simbolismo. E há uma outra personagem aqui que aparece para lutar contra o dragão. Nós que pertencemos à paróquia de Santo Expedito e São Miguel Arcanjo, já sabemos quem é essa personagem.
Portanto, começamos um dos capítulos mais fascinantes, confortadores, mas também um dos capítulos que nos obrigam a refletir sobre essa realidade medonha que aparece no versículo 3. Começamos o capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Uma mulher. Já disse na introdução, já fiz alusão à profecia de Gênesis capítulo 3, versículos de 15 a 16. Essa cena corresponde às palavras do Senhor Deus dirigidas à serpente. A serpente com quem o Senhor conversa, na verdade é um monólogo, a serpente não responde nada, ela fica calada, ouvindo do Senhor Deus essa profecia, esse oráculo, essa maldição para ela e essa bendição para todos nós. É uma profecia. Gênesis capítulo 3, de 15 a 16. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. É significativo que no capítulo 12, essa mulher que está para dar à luz, ela vai experimentar as dores decorrentes do parto, mas também o terrível sofrimento tão logo a criança nasça. O dragão já está pronto para devorar a criança. É o sofrimento da igreja que vai estar sujeita às ações, às fustigações, às armadilhas do dragão, que personifica Satanás. Então, vejam, nós temos no capítulo 3 do Gênesis, uma mulher que vai dar à luz com dores. E temos uma serpente que é descrita no capítulo 12 do Apocalipse como dragão. Mas reparem no versículo 9 do Apocalipse 12, a primitiva serpente. Deem uma olhada, Apocalipse 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Então são vários nomes que a palavra de Deus atribui ao inimigo do gênero humano. No livro do Gênesis, serpente. No livro do Apocalipse, dragão. Sedutor, pai da mentira, Beelzebul, Satanás, Satã, príncipe deste mundo. São alguns dos títulos, dos substantivos adjetivados que a palavra de Deus atribui a esse inimigo. Então, o capítulo 12 do livro do Gênesis deve ser lido à luz de Gênesis capítulo 3, onde o demônio aparece pela primeira vez. Está claro? Está claro? Muito bem. Versículo 2, Apocalipse 12. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Se a mulher é a igreja, e a igreja está para gerar Cristo no coração das pessoas, essa geração ela é paradoxal, como todo parto natural das mulheres que dão à luz, são partos paradoxais. Dores de um lado, uma possibilidade seguríssima, se é parto natural, ela vai ter que experimentar as contrações, isso causa dores tremendas, mas também é uma dor carregada de esperança feliz, porque depois que a criança atravessar as entranhas da mãe,
ela vai chorar, a criança, e a mãe, ouvindo o choro da criança, vai se alegrar. É uma alegria tremenda, que é acompanhada de dor e vice-versa. Essa é a realidade paradoxal da igreja. Ela atua, age no mundo, segura de que deve levar os corações a serem gerados por Cristo, a gerar Cristo no coração das pessoas, levá-las ao conhecimento de Cristo, para que elas, pela fé e pelo batismo, experimentem essa vida nova. E isso traz consigo dores, porque a igreja sabe que tem um inimigo a enfrentar. Tem um inimigo que está às portas, por assim dizer, está na sala de parto, esperando devorar a criança. E devorar a criança significa comê-la. E comê-la significa tirar Cristo da vida das pessoas. Esse é o papel do dragão: tirar Cristo da sua vida, da minha vida, da sua inteligência, da minha inteligência, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, da sociedade. Tirar Cristo das famílias, do esposo, da esposa, desunir, dividir, separar, quebrar, arruinar, destruir. As 3 palavras dramáticas do capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo João, que já comentamos aqui muitas vezes. Quais são os 3 verbos que Jesus utiliza para falar da ação do ladrão? Ele vem para roubar, matar e destruir. É precisamente essa a missão do dragão. Ele se coloca diante da mulher, a igreja, esperando que a mulher gere, dê à luz para devorar a criança. Muito bem. Ele não pode impedir o parto, mas o que ele vai fazer é tirar Cristo daqueles corações que foram gerados em Cristo, nos quais Cristo foi gerado. A mulher dá à luz na dor aquele que será o Messias, o menino que vai nascer. Veja o versículo 5, quem é? Versículo 5: ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve regir todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho, com F maiúsculo, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando comentarmos o versículo 5, nós veremos que ele foi levado para junto de Deus e do seu trono. É uma alusão a quê? A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, 40 dias após a sua ressurreição. Mas deixemos o versículo 5 para lá, porque vamos tratar dele mais detalhadamente. Essa mulher representa o povo santo nos tempos messiânicos. Vamos ver Isaías e Miqueias para nós concluirmos com segurança que essa ideia de uma mulher que está para dar à luz, ela já foi utilizada pelos profetas para descrever o antigo povo de Deus. São João usa essa ideia, toma essa ideia dos profetas Isaías e Miqueias. Vamos a Isaías 54, versículo 6. Como uma mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Atentos que essa profecia é Deus falando para Israel. Pode-se repudiar uma mulher desposada na juventude? Diz o Senhor teu Deus. Muitas vezes, essa é uma ideia muito cara para os profetas, Deus se identifica como esposo, como namorado, como noivo, e Israel é a esposa, é a namorada, é a noiva. Quem pode dizer qual foi a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele se identifica com o noivo e a igreja com noivas? A parábola das cinco virgens prudentes e das virgens imprudentes. O noivo está chegando, etc. Então, Jesus utiliza já uma ideia do que é do Antigo Testamento. Muito bem. Isaías 66, versículo 7. Antes da hora, ela deu à luz, antes de sentir as dores, deu à luz um filho. De novo, a profecia que trata da relação de Israel com o seu Deus. Israel é a mulher que está prestes a dar à luz. Vamos a Miqueias. Miqueias 4, de 9 a 10. E agora, por que gritas? Acaso não há rei em ti?
Ou pereceu teu conselheiro para que se apoderem de ti dores como as de uma parturiente? Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até Babilônia e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão de teus inimigos. Vejam como se torna esclarecedor o estudo do Apocalipse, iluminado pelas profecias. Então a gente percebe quão conhecedor da Escritura era São João e como o Antigo Testamento nos ajuda a entender o Apocalipse. É, portanto, a igreja em luta. A mulher que está para dar à luz é a igreja. Luta porque, pelo simples fato de as contrações começarem, ela já começa a lutar consigo. As mulheres aqui que já deram à luz sabem perfeitamente, parto natural é uma luta consigo mesma, porque a própria natureza luta. É como que a criança dizendo eu não quero sair, e a natureza diz você tem que sair. E nessa luta todos saem ganhando, porque a criança vem à luz e a mãe fica feliz porque a criança nasceu. É possível que João pense também em Maria, a nova Eva, a filha de Sião, que deu nascimento ao Messias. Vamos citar daqui a pouco João 19, que é um texto célebre. Maria está aos pés de Jesus na cruz, e Jesus diz algo para São João e diz algo para Nossa Senhora. Jesus, no Evangelho segundo João, nunca chama sua mãe de Maria, chama-a de mulher. No capítulo 2, as bodas de Caná, mulher, que há entre mim e ti? A minha hora não chegou. Jesus aqui remete-nos, e remete os apóstolos também, a mulher no capítulo 3 do livro do Gênesis. Aquela mulher lá se refere à igreja que gera Cristo. E onde está a igreja, está Maria. A tradição da igreja unanimemente viu na profecia de Gênesis 3, na mulher, a igreja e Maria. No capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mesma coisa. Porque onde está a igreja, está Maria. E tudo que se diz da igreja, diz-se de Maria, com exceção do pecado, porque a igreja, que não é pecadora, mas é feita de pessoas que pecam. Não se pode dizer que a igreja é pecadora, porque a cabeça da igreja é Cristo. Se afirmamos que a igreja peca, estamos dizendo que a cabeça da igreja peca. A igreja é santa. Creio, a igreja una, santa, católica e apostólica. Nota característica da igreja é a santidade, não a pecaminosidade. O pecado é próprio dos seres humanos que integram a igreja. Maria é uma exceção. Muito bem, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, atenção, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. João capítulo 2, bodas de Caná, ele chama a mãe de mulher. No capítulo 19 chama também de mulher. No capítulo 2, o primeiro milagre de sua vida pública. Tudo começa com esse milagre. E a mãe estava lá, chamada de mulher, a nova Eva. E no capítulo 19, o momento crucial da vida de Jesus, a hora da cruz, essa mulher estava lá. Mulher, Gênesis 3. Mulher, João 2. Mulher, João 19. Mulher, Apocalipse 12. Perceberam a beleza? E tudo isso São João, o mesmo autor do Evangelho segundo João, capítulo 2, capítulo 19. É o mesmo autor do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Não tem nada de coincidência. É tudo uma maravilhosa providência. As coisas batem, as coisas se supõem, se completam. Tudo conforme o plano de Deus. Muito bem. Sol e lua
deem uma olhada, um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, e a lua debaixo dos pés. Por que essas duas imagens? O sol é fonte de luz, e uma luz que não está aqui na terra. É uma luz que nos ilumina e que não está aqui na terra. É supraterrena ou extraterrena. A lua também. Fontes de luz do universo. Uma ilumina a terra durante o dia, a outra ilumina a terra durante a noite. É verdade que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, mas ambas são fonte de luz, e luz que não é desta terra. Símbolo não é deste mundo, é extraterrena, é sobrenatural. Trata-se da glória supraterrena da igreja. A igreja está glorificada pelo brilho, pelo fulgor, pela vitória, pela transfiguração do seu esposo, que está sentado à direita do Pai e que está presente na igreja. Estarei convosco todos os dias. A glória da igreja é o próprio Cristo Jesus. E 12 estrelas. Os 12 apóstolos, que são colunas da igreja. Essa ideia do número 12, que é muito caro para o Apocalipse, já vimos no capítulo 7, 144 mil, o número dos eleitos. Vimos os 24 anciãos, 12 mais 12, enfim, os 12 apóstolos do Cordeiro, que são colunas da igreja. Agora, é significativo, eu queria dar um enfoquezinho numa palavra ali, sinal, sinal, sinal. Dê uma olhada no começo do versículo 3, porque aparece outro sinal. Outro sinal. Outro sinal no céu. Eu disse para vocês em programas anteriores, em encontros anteriores, que o demônio gosta muito de arremedar, de imitar Deus. É claro? Santo, santo, santo. O Senhor é 3 vezes santo. Número 666, quase santo, quase santo, quase santo. 6 é o número da imperfeição. 7 é plenitude. 6 é arremedo. O demônio tenta vender a ideia de que pode ser colocado no lugar de Deus. A mulher é um grande sinal, mas também aparece um grande sinal no céu. Atenção, versículo 3, versículo 3, outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Há uma diferença entre o sinal do versículo 12 e o sinal do versículo 3. O sinal do versículo 12, a mulher, é um grande sinal. Já no versículo 3 é um outro sinal. Só que esse um outro sinal é um grande dragão. Nós veremos quando chegarmos no versículo 3 por que isso. De qualquer forma, o demônio é um arremedador. O demônio é um imitador. O demônio recebeu poderes de Deus para realizar milagres, para realizar prodígios, para impressionar as pessoas, para enganar as pessoas. A sua ação inclui a manifestação de sinais prodigiosos. E se vocês me perguntarem pela filosofia, pela política, pela economia, pela ciência até, nenhuma possibilidade está excluída. Nenhuma possibilidade. Ele é um arremedador. É lógico que ele não vai arrebanhar, arregimentar para si pessoas sem esses sinais. Senão ele não seduz. Senão ele não arrasta. Senão ele não confunde. Confusão. Para as pessoas, mas esse sinal é grande. Isso daí é impressionante. Isso é algo inexplicável. Só pode ser de Deus. Nem sempre. Atenção. Nem sempre.
grandes sinais, grandes milagres, grandes prodígios, atentos, porque eles podem vir ou podem ter vindo de Deus, mas também podem ter vindo do demônio. Do demônio. Fazer sinais, fazer prodígios é também uma possibilidade de Satanás. Fazer grandes milagres, fazer grandes prodígios. Nós veremos isso no momento oportuno. Dê uma olhada a esse respeito no versículo 9. Nós temos aí um adjetivo muito curioso. O demônio é sedutor do mundo inteiro. Sedutor do mundo inteiro. Muito bem. Estava grávida. Vamos dar uma olhada na nossa Bíblia Ave Maria, na nota de rodapé. Uma mulher. Esta mãe mística é a cidade de Deus, a Jerusalém celeste. A sinagoga, em sua madureza espiritual, dá à luz a Cristo e, em seguida, a igreja dá à luz os cristãos. Os seus traços adaptam-se também a Nossa Senhora, a Virgem Maria, nas dores de sua compaixão. Ela dá à luz os irmãos de Jesus que formam, unidos com ele, o Cristo total. Eu penso que essa nota é bem esclarecedora para explicar o versículo 2. Versículo 3. Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças, 7 coroas. Bem, agora entra essa personagem tão antiga da história da humanidade quanto o próprio homem. O demônio não aparece no capítulo 1 do livro do Gênesis, nem no capítulo 2, mas aparece no capítulo 3. Isso é muito importante, que a criação de Deus é boa, capítulos 1 e 2. O mal moral só aparece no capítulo 3. Então, no cristianismo é impossível qualquer tipo de interpretação dualística, maniqueísta das coisas. Aquela luta do bem e do mal, o yin e o yang, etc. Isso é mentalidade oriental. O mal não é um princípio no cristianismo. O mal é a privação de um bem devido. A própria criatura chamada Satanás, dragão, sedutor do mundo inteiro, príncipe das trevas, príncipe deste mundo, Beelzebul, Satanás, Satã, é um anjo bom. Foi criado, era um anjo bom. Fora criado bom. Depois ele se rebelou. Então, mesmo analisando o maligno, ele não é um princípio, ele não é Deus, ele não é eterno. É uma criatura como todas as outras. É uma criatura como São Miguel é uma criatura. E foi criado bom como São Miguel. Como todos os anjos, querubins, serafins, tronos, poderes, dominações, potestades, anjos bons. Posteriormente, após o ato criador de Deus, deles, após eles terem sido criados por Deus, é que eles se rebelaram, eles se fizeram maus, eles abusaram da prerrogativa, da possibilidade de escolher Deus ou contra Deus, e preferiram contra Deus, preferiram a rebelião, preferiram a desobediência. Essa é a doutrina da igreja. Isso é o que afirma a palavra de Deus escrita e a unânime tradição da igreja em 2000 anos de cristianismo. Muito bem, dragão. Quem é ele? O versículo 9 já explica. É Satã, o inimigo de Deus. O próprio versículo 9 já explica quem é. Vermelho. Vamos dar uma olhada na nota de nossa Bíblia. Vermelho, por que essa cor? Da mesma cor do fogo e do sangue que o cavalo da guerra.
O capítulo 6 trata de quantos cavaleiros do Apocalipse? 4. O primeiro cavaleiro, branco, é a palavra de Deus. Esse cavaleiro é o segundo cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, símbolo da guerra. O demônio se coloca diante da mulher para devorar o menino, para matar o menino. Na verdade, o sangue do menino foi derramado, porque quem maquinou a morte de Jesus foi, em última instância, o poder das trevas e os discípulos desse menino, os cristãos. E as perseguições sofridas pelos cristãos em todos os séculos, nos 2 milênios de história da igreja, revelam exatamente isso. O que o demônio quer é perseguir, é matar, é dizimar. As 3 palavrinhas-chave, os 3 verbos-chave de Jesus acerca do ladrão: roubar, matar e destruir. Muito bem. 7 cabeças. Por que, Dom José, esse ser tem tantas cabeças? A cabeça é a parte do corpo onde reside no ser humano a inteligência. Idem também a todos os animais irracionais, onde está no corpo da cobra o lugar associado à sua astúcia, a cabeça. Prudentes como as serpentes. Lembram disso? Palavras de Nosso Senhor no capítulo 10 de São Mateus: mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Qual é a parte da serpente que olha, que maquina, que estabelece o estratagema, que estuda os hábitos da vítima, enfim? É a cabeça da serpente. A serpente está sempre à sua cabeça, é o lugar da sua inteligência. Então, 7 cabeças, 7 é o número perfeito. 7 cabeças significa o quê? Satanás é muito inteligente. O nosso inimigo não é bobo. O nosso inimigo é sagaz, é astuto, é ardiloso. 10 chifres. O chifre é símbolo da força. 10 chifres. O demônio é muito forte. 10 é a soma de 7, perfeição, e 3, que é totalidade. Perfeição e totalidade. A força do demônio, a força do poder das trevas, é algo que os cristãos, os homens como um todo, não podem subestimar. O demônio é forte. Atenção, ele não é onipotente, ele não pode tudo, mas pode muito. Dizer que o demônio não é onipotente é óbvio, porque só Deus é onipotente. Dizer que o demônio não é onisciente, não sabe de tudo, é óbvio, porque só Deus sabe de tudo. Todavia, se ele não é onisciente, ele é muito inteligente. É essa palavrinha muito que deve ser ressaltada aqui com essa imagem de 7 e de 10. Está claro? 10 chifres. O demônio é muito forte. 7 coroas. A coroa é aquele objeto, aquele adereço que é colocado na cabeça de um ser para significar a sua realeza, a sua supremacia sobre os demais. O rei usa a coroa, a rainha usa a coroa. O herdeiro não usa a coroa. A coroa não pode ser usada pelo príncipe, nem pela princesa, mas somente por sua majestade o rei e por sua majestade a rainha. Que significa? Ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia nunca diz que o demônio é o rei deste mundo, mas príncipe. Vamos dar uma olhada nesses 3 textos. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de Jesus, não por acaso, no Evangelho que foi escrito pelo mesmo autor do Apocalipse, o Evangelho segundo João. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Príncipe. Nem rei, nem vassalo. É príncipe. Vocês sabem que o príncipe goza
nos sistemas monárquicos de muito privilégio. Parece que foi na Espanha que o rei Juan Carlos, há poucos dias, abdicou da realeza em favor do seu filho. E depois de um procedimento no parlamento, o filho foi declarado rei. Mesmo antes de ser rei, o filho gozava de muitos privilégios, porque ele é filho do rei. Ele goza de muitos poderes o príncipe tem. Isso é importante para nós. O demônio não é um mequetrefe. Ninguém subestime a força, ninguém subestime o prestígio, vamos dizer assim, a capacidade, a ousadia ardilosa desse ser inimigo de Deus e do gênero humano. É príncipe, por favor. João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. De novo, Jesus recorda isso. O demônio é chamado por nosso Senhor, que é rei, de príncipe deste mundo, mas ele não tem nada comigo. Não tem nada comigo. E quem é de Jesus também não tem nada com o demônio não tem nada com ele. Lembram daquela ideia? O demônio tem essa força descomunal, o demônio é inteligente, o demônio é forte, mas para aqueles que são de Deus, que pertencem a Deus, que temem a Deus, que obedecem a Deus, que vivem na santidade, o demônio não pode nada com eles, nada, absolutamente nada. O demônio não chega perto de quem se expõe a ele, de quem dá espaço a ele na sua vida. E João 16, 11, ele o convencerá, Jesus está falando do Espírito Santo, a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então, é uma ideia muito cara para nosso Senhor Jesus Cristo, chamar o demônio de príncipe deste mundo. Vamos ao versículo 4. Esse dragão, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Temos aqui umas ideias que precisamos, umas afirmações que precisamos desdobrar. Primeiro, varria uma terça parte das estrelas do céu. Que estrelas são essas, Dom José? Vamos ver daqui a pouco. Satã é movido por uma terrível fúria destruidora. Terça parte. Isso mostra a força destruidora de Satanás. Ela é simplesmente terrível. Agora nós vamos ver a cauda. Que cauda é esta? Ele varria com a cauda, volte o slide anterior, varria com sua cauda. Essa ideia da cauda está no livro de Daniel, capítulo 8, versículos 10 e 24. Primeiro, vamos ver de quem é que Daniel está falando no versículo 10. Dei uma olhada no versículo 4, Daniel 8, 4. Vi o carneiro dar chifradas em direção do oeste, do norte e do sul. Nenhum animal resistia diante dele, e ninguém conseguia escapar de seu poder. Fazia o que queria e crescia. A notinha de rodapé da Bíblia diz que se trata do Império Medo-Persa. Os medos e os persas. Estamos aqui tratando de Antíoco IV Epífanes. Aquele dos 3 anos e meio de perseguição contra os judeus, ou 42 meses, ou 1260 dias. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ideia que já apareceu várias vezes no livro do Apocalipse. Pois bem, agora vamos ao versículo 10, Daniel 8. Cresceu
até alcançar os astros do céu, do qual fez cair por terra diversas estrelas, e as calcou aos pés. Quem são esses astros do céu? Quem são essas estrelas? Veja a nota de rodapé da sua Bíblia. As estrelas que simbolizam os habitantes da joia dos países, dos quais muitos foram massacrados por Antíoco. Antíoco IV Epífanes. Então vejam essa ideia das estrelas do céu. As estrelas do céu no Apocalipse são os cristãos. No Antigo Testamento são as vítimas da fúria de Antíoco IV Epífanes. Muito bem. Versículo 24, ainda Daniel 8. Daniel 8, versículo 24. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. As estrelas, as estrelas. Muito bem. Dito isso, agora nós vamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. 12, versículo 3. Para provar que essas estrelas do céu, que foram varridas pela cauda do dragão, são os discípulos de Cristo, os santos. Versículo 3. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Aqui está. Está provado. Quem são as estrelas que foram varridas do céu e atiradas à terra? As vítimas da fúria de Satanás, que no tempo de São João estavam sucumbindo, caindo por terra, na perseguição movida por Diocleciano, na perseguição que acontecera no tempo de Nero, em todas as outras perseguições ao longo dos séculos. Veja também Mateus, capítulo 13, versículo 43. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Justos resplandecerão como o sol. O sol é uma estrela. Uma estrela de quinta grandeza, nós sabemos. Então, esses versículos todos foram importantes para nós compreendermos quem é a cauda do dragão. No tempo de São João, é Diocleciano. Quem foi a cauda do dragão no tempo de Nero? O próprio Nero, que vai aparecer no capítulo 13, o número da besta, 666. Né? E as estrelas, quem são? Os cristãos. Está claro? Está claro? Muito bem. Mas uma terça parte, Satanás não consegue matar todos os cristãos. Se repararmos ao longo da história da igreja, nós temos pontualmente o comunismo prendendo, matando cristãos, mas todos não. Foi terrível, mas todos os cristãos não foram dizimados em nenhum país de maioria comunista. Terça parte. O poder das trevas tem um limite. Você não consegue tudo o que você quer. Ela, a mulher, deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ela deu à luz. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A famosa profecia de Isaías 7:14. Cumpriu-se. O menino foi perseguido logo depois.
José, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. E depois sobreveio a matança dos inocentes. O prelúdio da perseguição contra o menino, contra a mãe do menino, contra o pai adotivo do menino, contra os discípulos do menino. E após a ressurreição de Jesus, a ascensão e a efusão do Espírito Santo, a perseguição já se percebe no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, nas cartas católicas, na carta aos Hebreus e no Apocalipse de São João. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Alusão à ascensão e ao triunfo de Cristo. Ao triunfo de Cristo. Vamos dar uma olhada em João capítulo 20, versículo 17. João 20, 17. É um texto que ilustra isso. Palavras de Jesus a Maria Madalena. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olhem agora, o Filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Isso acontece com a ascensão, descrita no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Jesus foi elevado ao céu na presença dos apóstolos e se ocultou deles, subindo no meio das nuvens. Muito bem. E o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês deem uma olhada nessa profecia, porque ela tem algo extremamente confortador. Hoje, nós nos perguntamos como é que isso vai acontecer. Eu não sei, vocês que nos acompanham pela internet não sabem, vocês que estão aqui conosco também não sabem. Reparem, todas as nações pagãs, todas, ele vai reger. Como é que isso vai se concretizar? Um dia na Coreia do Norte, um dia em Cuba, um dia nos países, pagão é aquele que não é batizado, nos países de maioria muçulmana, sobretudo maioria radical, ali é uma verdadeira ditadura muçulmana. Não são todos os países muçulmanos de ditadura, mas há determinados países a ditadura é ferrenha, tem um ódio particularmente contra a igreja, fruto de uma interpretação absurda do Alcorão. Como é que isso um dia vai se concretizar? Ele vai reger todas as nações pagãs com o cetro de ferro. A palavra de Deus é veraz, ela vai se cumprir. Se hoje nós não temos essa capacidade de compreender, diante de tantos dilemas, de tantos obstáculos em países pagãos, mas que vai se cumprir, vai. Vamos dar uma olhada agora também em Jeremias 51, 34. Jeremias 51, 34. Vejam bem, o dragão quer devorar o filho. Esse texto de Jeremias 51, 34 é para ilustrar esse propósito do dragão. Essa ideia de devorar a criança, e já explicamos o que significa com relação a Jesus, é tirar Jesus absolutamente, matar Jesus na vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, tirar Deus da sociedade, da legislação, banir a ideia de Deus e, consequentemente, a igreja também. Devorar o filho, devorar o filho. Nós temos que banir da face da terra a igreja, o evangelho, princípios de Jesus, o próprio Jesus, tudo que lembre Jesus, temos que tirar, porque o Estado é laico, porque o Estado é isso, porque o Estado é aquilo, e assim por diante. Não é laicidade, é laicismo. É perseguição mesmo. É algo preconceituoso.
é agressividade, é virulência contra a igreja, contra os princípios cristãos, que, diga-se de passagem, solidificaram sociedades em todos os continentes. Todos. Eu me refiro à Ásia, porque o berço do cristianismo é a Ásia. A África também, a África cristã, norte da África, a Europa e as Américas. Pois bem, o dragão está furioso, está querendo devorar essa criança. Vamos a Jeremias 51, versículo 34. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou-me qual vaso vazio, engoliu-me como faria um dragão. Olha aí, a ideia de um dragão que quer engolir. De novo, essa ideia aparece em Apocalipse. Engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulsou-me. É impressionante como esse versículo esclarece o que é que pretende o dragão. O que é que São João quer dizer com devorar o filho. Já está explicado. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. 1260 dias. Vocês se lembram, no capítulo 11, versículo 2, essa ideia dos 1260 dias, que eu nem vou me estender muito, porque já falamos dela com exagero e tudo, mais de umas 500 vezes. 1260 dias são quantos meses? 42. 42 meses são quantos anos? 3 anos e meio. É o tempo que durou, é o tempo de duração da perseguição de Antíoco IV Epífanes aos judeus, lá no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, o Apocalipse de São João, recordando esse momento terrível da história de Israel, no tempo de Antíoco IV Epífanes, o oitavo general da dinastia Seleucida, um dos 4 generais que receberam o Império Persa, o Império Macedônio com a morte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o oitavo da linhagem Seleucida, chamava-se Antíoco IV Epífanes. E ele moveu uma perseguição de 3 anos e meio contra os judeus. E isso marcou profundamente a história dos judeus no Antigo Testamento, narrada sobretudo no primeiro livro dos Macabeus e no segundo livro dos Macabeus. Portanto, essa ideia de 1260 dias é um número simbólico. 3 anos e meio, é metade de 7. 7 é um número perfeito. 3,5 é o 7 quebrado. É uma perseguição que vai durar um certo tempo, mas não vai ser perpétua. A ideia de uma mulher fugindo para o deserto lembra o que no Antigo Testamento? Qual foi o episódio marcante também no Antigo Testamento que narra a saída de um povo rumo à terra prometida? E esse povo peregrinou durante 40 anos no deserto. O livro do Êxodo. Os hebreus ficaram mais de 4 séculos no Egito, e depois sobreveio um faraó que não conhecera José, que impôs uma dura opressão ao povo hebreu, e o clamor do povo chegou a Deus, e Deus suscitou Moisés, e Moisés foi instrumento de Deus para libertar o povo do massacre, da opressão, da tirania do faraó, conduzindo o povo para o deserto, protegendo esse povo, defendendo esse povo, estando com esse povo, cuidando desse povo, alimentando esse povo com o maná, até a entrada definitiva na terra prometida, 40 anos depois, com Moisés já idoso. Moisés não entrou, morreu no Monte Moriá, hoje Jordânia, e competiu a Josué conduzir o povo atravessando o Jordão a pé enxuto, entrando na cidade, as portas da cidade de Jericó, a primeira que foi conquistada pelos hebreus. Muito bem, então, deserto, veja a nota da Bíblia Ave Maria, a nota
de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: durante toda a sua história, a igreja vive espiritualmente apartada do mundo e alimenta-se da palavra de Deus. Entretanto, suas testemunhas manifestam a sua atividade apostólica. Capítulo 11, versículo 3, as duas testemunhas, já tratamos disso, que simbolizam toda a igreja. Mesmo afastada do mundo, ela está no mundo. Mesmo não compactuando com os costumes do mundo, com os hábitos do mundo, com o pensamento, o agir do mundo, ela está no mundo para proclamar, para testemunhar com atos e também com palavras que Jesus é o Senhor. Dei uma olhada a respeito do alimento, para ser sustentada por 1260 dias. Já fiz alusão aqui a comparação dessa mulher, a igreja que vai para o deserto, com o povo hebreu que atravessa o deserto, que peregrina no deserto rumo à terra prometida. O povo da antiga aliança foi alimentado pelo maná. E essa mulher vai ser alimentada por quê e por quem? O capítulo 6 do Evangelho segundo João responde: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. A igreja se alimenta de Jesus. A sua palavra escrita, sua palavra oral, quem nos ouve a mim ouve, e a própria Eucaristia. A igreja é sustentada, alimentada pela palavra de Deus, escrita, pela palavra de Deus oral e pela Santíssima Eucaristia. Caríssimos, 1 hora de encontro. Terminamos hoje o versículo 6. Sábado que vem, se Deus quiser, damos continuidade a esse livro fascinante, a esse capítulo extremamente importante, jubiloso, apesar de difícil por causa da presença do dragão, mas é o capítulo que já podemos dizer, é o capítulo do demônio destruído, do seu reino derrocado. Amém. Boa noite.